Olá, meus queridos. Quarta-feira, 20 horas, momento de começarmos mais uma aula inédita do curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. E você é muito bem-vindo. Eu quero começar a aula de hoje já mais uma vez agradecendo ao seu apoio, porque o fato de você estar nesse estudo significa, em primeiro lugar, que você tem interesse nas coisas de Deus. Você permite que eu tenha o privilégio de partilhar com você todo o conhecimento que eu tenho adquirido ao longo de anos de viagens para Israel, para o Oriente Médio de um modo geral, estudos no Brasil, no exterior, horas e horas infindas de leitura, e você permite que eu possa distribuir esse conhecimento que Deus me deu com você. E, além disso, você também está ajudando na construção do Museu de Arqueologia Bíblica do NASP. E eu espero que quando o museu estiver terminado, você possa vir aqui visitar com sua família e ver o acervo e olhar para as paredes e falar, olha, alguns tijolos desse aí eu consegui erguer. E você sabe que vamos deixar com esse museu um legado, não apenas para o NASP, mas também para a nossa comunidade, para o nosso estado, para o nosso país e quem sabe até para o mundo, tá certo? Vamos orar a Deus? Então, fechemos os nossos olhos e falemos com o Criador. Senhor Deus, Rei do Universo, Criador de todas as coisas, no céu, na terra, em todas as partes. Tu, Senhor, que és o único, onipotente, onisciente, onipresente, venhas agora encher o nosso coração. Queremos ouvir a Tua palavra, e ouvir no sentido bíblico do verbo. Ouvir no sentido de prestar atenção e colocar em prática, obedecer. Dá-nos, Senhor, a capacidade de seguir as Tuas leis e os Teus mandamentos, porque eles não são penosos. Cuida de cada um de nós agora, em nome de Jesus. Amém. Como você viu nessa oração, eu pedi a Deus que nos permita ouvir a Sua voz, os Seus mandamentos, mas ouvir principalmente no sentido bíblico da palavra. Você sabe que alguns verbos, dependendo da época, do local onde eles estão, eles podem ter um significado completamente diferente. Quer um exemplo? Vamos pegar a língua portuguesa. O que é o verbo girar? Que eu falo, isso aqui é uma coisa que está girando, não é? Girar, tanto o verbo como o substantivo, giro, significa dar a volta em torno do próprio eixo. Então, quando eu falo que algo está girando, ele está dando voltas. Mas é curioso que quando eu vou ao português de Portugal, um jovem pode falar, isso aqui é muito giro. Muito giro não significa que aquele elemento está girando, dando voltas. Significa que é algo legal, bonito, é algo que é nota 10. Aliás, nota 10 que em Portugal não faria muito sentido, porque lá a nota máxima é 20. Então, algo que é nota 10 significa que é meia boca. E olha outra expressão aí, meia boca. Se as nossas línguas, os nossos idiomas da atualidade têm palavras que você, às vezes, deve traduzir ao pé da letra, às vezes você deve entender o sentido semântico que está por detrás daquilo ali, isso também acontece com as línguas antigas, as línguas semíticas e, entre elas, o hebraico e o aramaico, que fazem parte do Antigo Testamento. E isto vale até para o grego do Novo Testamento, porque, embora escrevendo em grego, os autores neotestamentários estavam com um pensamento, uma estrutura hebraica ou aramaica por detrás daquelas palavras. Por exemplo, Jesus falava no dia a dia em aramaico. Esta era a língua da conversação diária de Cristo com seus discípulos. Quando ele chamava os discípulos à parte, quando ele pedia aos discípulos, olha, vão até a cidade ali, peguem um jumentinho e falem que o mestre precisa do jumentinho. Quando Jesus conversava com os fariseus, era sempre em aramaico. Agora, quando Jesus ia para a sinagoga, ele falava geralmente em hebraico. A liturgia da sinagoga era hebraica. Poucas vezes durante o dia a dia Jesus falava em hebraico. Agora, você sabe que nós não temos, infelizmente, as palavras exatas de Jesus, porque o Novo Testamento, sendo escrito em grego, traduziu, eu falo dos evangelhos especialmente, traduziu o original do dito de Jesus para a língua grega. Mas quem conhece os dois idiomas, o grego koiné da época do Novo Testamento e também o hebraico e o aramaico da época do Segundo Templo, que é a época de Jesus, consegue perceber que mesmo escrevendo em grego, os autores tinham por detrás um matiz hebraico ou semita. Há muitas expressões idiomáticas usadas por Cristo que vêm diretamente da língua hebraica.
E um esforço que temos que fazer com bons resultados no estudo da Bíblia é perceber as expressões idiomáticas que são usadas no texto bíblico. A gente chama isso de idiotismos ou idiomatismos. Não entenda idiotismo como sendo coisa idiota. Significa coisa própria de um idioma. E assim é com o verbo ouvir e com o substantivo também, shma. O que significa isto em hebraico? Ouvir. Vamos começar com o grande mandamento. Deuteronômio capítulo 6, versículos 4. Eu vou ler até o versículo 9. Eu vou dar ênfase primeiro aos versos 4 e 5, depois eu vou ler o verso 7 e 9, tá bem? Então vamos lá, se você estiver com sua Bíblia, abra comigo. Se você estiver impossibilitado de ter a Bíblia agora, porque está ouvindo a aula no transporte público ou enquanto faz a sua academia, na ginástica ali, você está na esteira e está ouvindo a aula, então preste atenção na leitura da palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 e 5, diz assim: Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Eu vou ler o verso 6 também. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. Você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Então eu tenho aqui primeiro a declaração de fé, que em hebraico eles dizem Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o nosso Deus é único, o nosso Deus é um, tá certo? E estas palavras que resumiam a lei, já vou antecipar para você que era um resumo da lei, Deus deu 3 ordens em relação a elas. Elas deveriam ser, ou 4 ordens, se eu puder dizer. Elas deveriam ser ensinadas aos filhos, de geração em geração. Em segundo lugar, elas deveriam ser colocadas como frontal entre os olhos. Então, frontal, fronte é a testa. Deveriam ser colocadas aqui na testa. Deveriam ser colocadas também na mão e deveriam também, em quarto lugar, ser colocadas nos umbrais das portas ou das casas. Esta prática que a gente vê na Bíblia, que a gente observa na Bíblia, de ensinar a teologia, a religião, através de atos, de ritos, tanto caseiros quanto públicos, é muito interessante. Eu não sei se eu já contei essa ilustração aqui nas aulas. Se contei, vou pedir licença para falá-la de novo, senão você vai ouvir pela primeira vez. Dizem que há muitos anos nos Estados Unidos, antes mesmo da criação do Estado de Israel, um americano estava conversando com um judeu. E naquela época os judeus não tinham uma nação, eles não tinham pátria. Eles eram expatriados, ficavam no mundo inteiro, espalhados pelo mundo. E muitas vezes eram ridicularizados e perseguidos por onde quer que fossem. Mas apesar disto, os judeus não perdiam a sua cultura. E aquele americano, conversando com seu amigo judeu, que era até rabino, queria saber qual o segredo do judaísmo. O americano começou a sua indagação reclamando como as crianças americanas, já naquele tempo, imagine hoje, estavam perdendo os valores da pátria, os valores da família. Na verdade, ali na América, o costume, o comum, era que o pai, quando o menino ainda estava criança, não tinha tempo para ele. Deixava na escola o dia inteiro, durante as férias mandava para o lugar de férias lá, aquelas escolas de férias. Até as igrejas tinham uma escola cristã de férias. E quando o menino se torna adulto, ele coloca o pai no asilo, porque se o pai não tinha tempo para ele quando ele era criança, ele também não tem tempo para o pai agora que ele é adulto. Muito triste isso. Então o americano perguntou ao judeu: com vocês é diferente. Eu vejo que os idosos de vocês não vão para asilo. E vocês continuam mantendo as tradições de vocês, mesmo não tendo nenhum país oficial que possa ser chamado de Israel. Lembre-se, isto foi antes da criação do Estado de Israel. O rabino, então, respondeu para ele: eu vou te explicar qual é o nosso segredo. E como todo bom judeu que responde uma pergunta contra pergunta, ele já começou colocando uma indagação.
qual é o dia mais importante da história americana? Dê-me uma data. O americano falou, bom, uma data importante da história americana, podia falar o 4 de julho, ou quem sabe quando o Mayflower chegou em 1620 em Plymouth Colony, ali quando os pais peregrinos chegaram. Foi um período que realmente marcou muito, por isso que a gente tem o Dia de Ação de Graças. Então o rabino falou, e como vocês celebram essas datas da independência, do Dia de Ação de Graças? Ele falou, bom, a gente reúne a família para fazer um peru, geralmente a gente come um peru nessa data, convida os amigos, depois cada um vai para sua casa e só isso. Mas vocês não lembram durante a festividade o que significa aquele feriado? O americano, não, está todo mundo tão cansado que a gente aproveita o feriado realmente para descansar e fazer um almoço mais cedo sem ter que ir para o trabalho. Quanto à história do feriado, a gente deixa que a professora ensine na escola primária. Aí o rabino respondeu, pois está aí a diferença. Enquanto vocês celebram assim os feriados de vocês, com os judeus é diferente. Nós, na Páscoa, nós levamos as crianças em torno à mesa e contamos para elas tudo o que aconteceu quando os hebreus foram escravizados no Egito e quando foram libertos do Egito pela mão de Deus. E mais, nós fazemos com que todos à mesa, das crianças aos adultos, comam a mesma comida que os hebreus comeram quando saíram do Egito. Pães sem fermento, ervas amargas, e a mesma história é repetida por todos ali, para que todos possam saber. Em outras palavras, nós não nos limitamos apenas a guardar o feriado. Nós fazemos questão de lembrar o que ele significa. E mais, nós procuramos colocar na boca das crianças o sabor que os nossos ancestrais sentiram quando deixaram o Egito há pelo menos 3.400 anos no passado. Você viu a diferença? Por isso que os judeus marcam muito mais a Páscoa, a Pêssar, como uma festa que mexe com eles, do que o Dia da Independência para os americanos, o Dia de Ação de Graças ou até mesmo o Dia da Independência do Brasil. Se você olhar apenas numa digressão aqui, o que é a Santa Ceia? A Santa Ceia é um memorial da noite em que Jesus fora traído, no dia iminente a que ele haveria de entregar a sua vida por nós. É por isso que, como bom judeu, Jesus recomendou que aquela cerimônia da Santa Ceia fosse repetida nas gerações seguintes do cristianismo, onde todos deveriam comer o pão e beber o vinho. Em outras palavras, deveríamos sentir na boca o mesmo gosto que os apóstolos sentiram no momento em que Jesus lhes revelou que um haveria de traí-lo e que no dia seguinte ele seria crucificado. Então, mais do que um assentamento intelectual, um conhecimento do que aconteceu no passado, é importante reviver a cena. É importante ter emblemas que marquem aquilo. E nós temos emblemas, e os judeus também. E o emblema da lei estava bem claro para eles ali. No umbral das casas, no mezuzá, que é o nome que se dá ao enfeite que eles colocam ali com o resumo da lei, por frontal entre os olhos, na mão e também para que todos pudessem aprender sobre essa lei. Esse frontal entre os olhos é o tefilim. Você está vendo, nós temos aqui a foto de um judeu. Inclusive, ele está no exército. E ele mesmo no exército vai até o Muro das Lamentações e coloca amarrado na sua testa o tefilim e também amarrado em seu braço esquerdo. Vocês estão vendo essas tiras de couro? É o tefilim. Aqui ele tem amarrado, e nessa caixinha, uma porção da lei de Moisés, conforme está no livro do Deuteronômio. De igual modo, aqui também na testa, ele tem uma porção da lei, conforme o livro do Deuteronômio. Colocará por frontal entre os olhos e na mão. Existe uma disputa entre os rabinos se quando Moisés ordenou que a lei fosse colocada por frontal entre os olhos, isto é, na testa, e na mão, se ele estava falando da mão esquerda ou da mão direita. O judaísmo atual pratica isto amarrando uma tira de couro na mão esquerda, que é a mão do coração. Mas alguns pensam que na época de Moisés poderia ser na mão direita. O fato é que nós temos uma paródia muito interessante desse ato no livro do Apocalipse.
Isto mesmo, no livro do Apocalipse, você quer ver? Você sabe que no Apocalipse, nós ainda vamos estudar esse livro, o diabo, ele tenta fazer o tempo todo uma paródia de Cristo. Você tem Cristo e tem o anticristo. Você tem Deus sentando o cordeiro no seu trono. Você tem a besta sentando no trono do dragão. Você tem Cristo apresentando-se como um cordeiro que foi morto, ele está degolado aqui, mas reviveu. E você tem também a besta do Apocalipse e o dragão como tendo uma cabeça ferida de morte, mas que também sobreviveu, no caso, a besta. Você tem Cristo com os seus súditos, e você tem a besta também com aqueles que seguem a besta e ficam admirados com ela. Você tem o cordeiro que recebe a adoração celestial, e você tem a besta que recebe a adoração de todos os reis da terra. E por fim, você tem o cordeiro, no capítulo 7 do Apocalipse, que coloca na testa dos 144.000 o seu sinal. E você tem no capítulo 13 a besta que coloca na testa a sua marca. E é esta passagem que eu quero ler para você. Olha aqui que interessante, Apocalipse capítulo 13, quando vai falar da besta do Apocalipse, diz assim, Apocalipse capítulo 13, versículos 15 em diante. E foi-lhe concedido poder para dar à imagem da besta vida, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz com que lhes seja dada certa marca, na mão direita ou na testa. Perceberam? Na mão direita ou na testa. Deus, no passado, mandou que o povo hebreu tivesse um sinal na mão e na testa, o tefilim. O anticristo faz a mesma coisa. Portanto, a gente já sabe que o problema do anticristo vai ser um ataque à lei de Deus e uma questão de adoração. Que os judeus já têm essa prática do tefilim de muitos e muitos anos no passado, muitos séculos, nós temos a comprovação arqueológica aqui. De um lado, você tem a foto do soldado israelense tendo o tefilim aqui na testa, e do outro lado aqui você tem porções de tefilim que foram encontrados ali entre os manuscritos do Mar Morto. Você está vendo esses pedacinhos aqui, olha? Isso aqui são pedacinhos da lei que eram guardados dentro de uma caixinha de argila, datados de 2.000 anos no passado, mostrando que os judeus já tinham a prática, nos tempos de Cristo, de usarem o tefilim. O tefilim atual tem 2 modelos, tá certo? Vou mostrar para vocês. O primeiro, ambos são feitos com uma caixinha preta. E no primeiro você tem apenas um vão, onde eles pegam um resumo de passagens da Torá, especialmente do livro do Deuteronômio, enrolam e colocam aqui dentro da caixinha para depois colocar na testa. O outro modelo, você tem as porções da Torá separadas, como você pode ver aqui, e também colocadas dentro da caixinha. As duas formas da caixinha, se estiverem abertas, você tem assim, com um rolo apenas na cavidade ou com vários rolinhos ali. E você nota que a caixinha tem do lado de fora também uma letra hebraica, a letra Shin. Daqui a pouco eu vou falar com vocês qual o sentido dessa letra Shin em hebraico, que ela aparece também no Mezuzá. Aqui nós temos novamente os que foram encontrados ali no Mar Morto, evidentemente em fragmentos. Alguns foram abertos em laboratório, nós encontramos pelo menos 9 fragmentos, onde você pode ler o pedaço da Torá que estava dentro daquela caixinha, datado da época de Cristo. Esses tefilim são chamados também de filactélios. Filactélio é como os gregos chamavam aquela caixinha dos judeus. E tefilim é como se chama em hebraico. É a mesma palavra, tá bom? Tefilim ou filactélios. E nós temos comprovação arqueológica que já nos tempos de Jesus, até mesmo antes do tempo de Jesus, os judeus usavam aquela caixinha aqui entre os olhos e também na mão. Que, aliás, como eu falei, é muito parecido, só que num sentido oposto, ao revés, com aquilo que a besta vai fazer no Apocalipse. Vamos continuar aqui a nossa narrativa, o nosso estudo. Esta aqui é uma foto mais ampliada de um desses tefilim ou filactélios encontrados em Qumran.
você vê que ele é feito de argila. Hoje a caixinha é de couro, mas no passado eles faziam de argila. Mas você tem uma parte aqui onde certamente uma tira de couro era amarrada. E aqui você tem essas pequenas trouxinhas aqui, que são pedaços da escrita dos tefilim, registros da lei. Esses pedacinhos também são importantes porque eu tenho a noção como o texto era escrito na época de Jesus. Como muitas descobertas em Qumran, algumas das tiras de tefilim que foram abertas anteriormente produziram diferenças surpreendentes em relação ao texto rabínico padrão, conhecido como massorético. Alguns tefilim usavam uma ortografia muito próxima da tradicional, mas existem vários tefilim que usam uma forma extrema de ortografia divergente, que também ocorre em muitos outros pergaminhos, como letras adicionais em sufixos possessivos. Fique tranquilo que essa alteração aqui não é do conteúdo em si, mas da forma de se escrever as palavras, ou até que palavras estariam ali dentro ou não. Isso demonstra que, embora houvesse uma tendência para colocar textos do Deuteronômio naquelas caixinhas que ficam na testa dos judeus, como é até hoje, isso não era uma regra rígida. Alguns judeus colocavam, por exemplo, além do texto do escuta Israel, o Senhor teu Deus é único, colocavam também os 10 mandamentos. Isso é interessante. Eles acrescentavam os 10 mandamentos ali para mostrar a sua prática de fé, de ação, de atividade, aquilo que estava em seu coração. Outra coisa que nós temos diferente ali é porque as palavras sofrem semântica e a ortografia também muda. Por exemplo, há muitos anos no Brasil, farmácia era escrito com PH, hoje é com F, e assim por diante. No passado, na língua latina, justiça era justitia, o J no latim só veio muito mais tarde. Então, são essas diferenças que aparecem ali que nos permitem fazer uma reconstrução da evolução da escrita e da ortografia do hebraico da Bíblia Sagrada. Vamos continuar aqui. O professor Lawrence Schimann, vice-reitor da Universidade de Yeshiva e especialista em judaísmo do Segundo Templo, isto é, judaísmo da época de Jesus, explicou que alguns dos textos de Tefilim, de Qumran, eram idênticos aos usados ainda hoje, mas outros têm o mesmo texto com passagens adicionais, como eu já falei, estendidas para incluir os 10 mandamentos. Ele também apontou que seria interessante ver a ordem em que os pergaminhos eram colocados dentro dos compartimentos do tefilim, uma prática debatida pelos rabinos durante séculos. Agora, você lembra que eu mostrei aquela letra ali, que é a letra Shin? A letra que eu mostrei na caixinha era justamente essa aqui, essa primeira aqui, ó, parecendo quase que um W, alguma coisa assim. Essa letra em hebraico é a letra Shin. E a letra Shin, ela tem 2 ou 3 sentidos aqui. Em primeiro lugar, Shin é a primeira letra da palavra Shema. Escuta, Israel. Shema Israel. Adonai Eloheinu. Shema Israel. Então, esse Shin pode ser, em primeiro lugar, a abreviatura do chamado. Ouve, ó Israel. O Senhor teu Deus é único. A segunda explicação é que esse Shin pode ser também a abreviatura de El Shaddai, o Senhor Todo-Poderoso, ou o Senhor das Montanhas, como alguns traduzem. E a terceira explicação seria uma ligação entre o Shin e a Mezuzá. O que é a Mezuzá? Eu não sei se você já viu algum filme, eu vou até mostrar aqui a foto para vocês, de portas de judeus, onde você tem esse elemento aqui na porta da casa do judeu. Percebe? Isso aqui é a Mezuzá. E dentro da Mezuzá, eles costumavam também colocar porções do texto do Deuteronômio, da lei. Aliás, isso eles fazem até hoje. Se você passar, por exemplo, num hospital judaico, no Hospital Einstein, você vai ver o Mezuzá nas portas. Num restaurante judeu, ou mesmo se você for a Jerusalém, você vai ver Mezuzot, que é o plural de Mezuzá, em várias portas. E o curioso é que muitos Mezuzá têm também aquela letra Shin colocada ali. E qual seria o sentido dela? Eu já falei 2 possibilidades. Seria a abreviatura de Shema, ouve, ó Israel, para lembrar ao povo de quando Deus deu a ordem, né? Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único, e mostre isso para os seus filhos e coloque por frontal entre os olhos e nas portas. A segunda explicação seria que era uma referência a El Shaddai, o Senhor das Montanhas, o Senhor Todo-Poderoso. E a terceira explicação pode se dar pelo seguinte:
Alguns mezuzás, ou mezuzot, eles trazem 3 letras desenhadas neles. O Shin, que eu já falei, o Dalet e o Yud. E alguns pensam que essas 3 letras, o Shin, o Dalet e o Yud, seriam a abreviatura da palavra Shomer Daletot Israel, ou guardador das portas de Israel. Seria uma frase bonita, não é? Você estar na sua casa e ter a confiança que o guardador das portas de sua casa é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E mais uma vez agora você sabe o significado do mezuzá que os judeus colocam ali e que esta é a prática de cumprir uma ordenança que vinha desde os tempos do livro do Deuteronômio. Aqui eu tenho outro fragmento também de um mezuzá encontrado ali nos manuscritos do Mar Morto, que traz um texto maior da Bíblia. Ele traz Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12, até o capítulo 11, versículo 21. Olha as letras como eram bem feitas. Eles escreviam tudo isso à mão, depois enrolavam, faziam aquela trouxinha, como eu mencionei, e colocavam dentro do mezuzá ou dentro do tefilim. Agora vamos falar do verbo shema. O verbo shema, ou também o substantivo shema, a pronúncia é quase indistinta um do outro, tem algum significado mais do que simplesmente escutar. É que aqui, no Ocidente, nós entendemos, por causa da nossa herança grega, que escutar ou ouvir é apenas colocar o aparelho auditivo para funcionar. Alguns, a bem da verdade, fazem uma distinção entre escutar e ouvir, dizendo que um tem o sentido apenas de audição física, o outro de prestar atenção. Ainda que assim seja, na Bíblia hebraica, o Shema tem um sentido mais forte do que simplesmente escutar, ouvir, prestar atenção. Tem o sentido de obedecer. Quer ver? Vou mostrar para você. Vejam o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 13. Portanto, se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje lhes dou, amando o Senhor, o seu Deus, e servindo-o de todo o coração e de toda a alma. É curioso que, tanto nessa passagem como noutras, a exemplo, Êxodo 27, 24, verso 7, você tem no original a palavra ouvir. Os tradutores não erraram. Eles traduziram por obedecer, porque esse é o sentido de Shema em hebraico. Mas em hebraico literalmente está: portanto, se vocês ouvirem fielmente aos mandamentos do Senhor. Mas ouvir ali não é simplesmente prestar atenção, não é simplesmente usar o aparelho auditivo, é obedecer. Agora, com relação à frase Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, nós temos várias formas de entender esse texto. E eu vou explicar a você por quê. É que no hebraico não tem o verbo ser, estar, no presente do indicativo ativo. Quando eu digo, por exemplo, se eu digo assim, eu sou um professor, em hebraico eu digo ani moré, literalmente, eu, professor. O sou fica subentendido. Se eu digo também em hebraico, eu sou um filho, ani ben. Se eu digo, nós somos pessoas, eu digo anarnu, anashim, anarnu, anashim. Nós somos pessoas. Perceba que nos exemplos que eu dei, o verbo ser e estar não existe, você só tem 2 palavras. Nós, pessoas, eu, filho, eu, professor. O ser, o verbo ser ali no presente do indicativo ativo, é algo que você subentende, mas não escreve. Portanto, nós temos aqui 4 palavras. Shema, Israel, Adonai, Eloheinu. O que significa isso? Ouve, ó Israel, o nosso Senhor, ou ouve Israel, o Senhor é nosso? Ou seria, o Senhor é único, ou Senhor único? Qualquer uma das formas de leitura, embora apresentem resultados diferentes, porque numa ênfase é que o nosso Senhor é único, não há outro Senhor, ou, num outro sentido, o nosso Senhor é uma pessoa, ele não é uma coisa. Agora, seja qual for a interpretação que você possa dar do Shema Israel, ouve, ó Israel, todas elas estão em acordo com a Bíblia Sagrada. Em outras palavras,
O nosso Deus é único, o nosso Deus é o Senhor, o nosso Deus é uma pessoa, o nosso Deus está conosco. Percebeu? Muito bem. O nosso horário hoje está ficando por aqui. Eu quero, na semana que vem, continuar mais o assunto sobre Deuteronômio com vocês, porque ainda tem algumas coisinhas para explorar sobre esse livro e eu não posso fazer isso sem a sua presença. Então, um grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.